Aí, pessoas, seguinte, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura de um vídeo antigo, mas agora eu vou ler e vocês vão ouvir, tipo o podcast, tá? Mas vai facilitar a vida. O que é agrimensura? A agrimensura é uma das áreas da engenharia que trabalha com o uso de dados geográficos em medições de áreas amplas por meio de observações angulares de distâncias ou utilizando até mesmo GPS, que na verdade, né, GPS, para quem não sabe aí, é Global Position System, né? Que é o sistema de satélites que os americanos lançaram. Porém, o nome correto desses receptores, que tu vê que parece um disco voador em cima de um bastão, o nome correto é receptores GNSS. E o que significa o GNSS? Global Navigation Satellite System, né? Ou Sistema de Satélites de Navegação Global. Esse é o nome correto, porque não se usa só GPS. GPS é a constelação de satélites americana. Existe a GLONASS, que é russa, Galileu, que é europeia, Beidou, que se eu não me engano é chinesa, SSBAS, ou SBAS, né, que é SBASS, se eu não me engano, é de um outro lugar, se eu não me engano, Índia, e assim vai, né, e cada vez a gente vai ter mais constelações de satélite. Aí agora, vamos ao restante. O objetivo é criar mapas, que na verdade são pranchas topográficas, de uma região para fornecer informações exigidas para execução de obras, legalização de imóveis, organização, eu não entendo muito bem o que seria isso, né? Ficou muito genérico, organização, preservação, aí aqui entra a parte ambiental, né? Geológica, aí biológica também por fauna e flora, e atualização de arquivos de informações geográficas e ou topográficas. Aí de novo eles salientam mapas em vez de colocar prancha, porque o que tu entrega para o cliente é prancha, não mapa. Né? Enfim, mapa é cartografia, daí tu entrega aquele mapa que a gente tem o conceito lá político, que são limites de áreas dos países, né? Que a gente vê do mapa mundi. Prancha é de um local específico. Aí vamos lá. Seguindo o texto, a agrimensura é uma geociência antiga que pode ser considerada em obras de templos, pirâmides, anfiteatros, aquedutos e até mesmo pontes antigas. É fundamental para o posicionamento e dimensionamento das estruturas dessas grandes obras, e há vestígios também de que sua utilização, por exemplo, na delimitação de parcelas dos terrenos, na abertura de estradas e caminhos e em canais para irrigação e transporte de água. No Egito Antigo, a agrimensura é retratada em papiros e pinturas de tumbas e monumentos, as quais explicam sobre a aplicação da profissão. Segundo Heródoto, 1400 a.C., a agrimensura como ciência, técnica matemática ou engenharia. Nasceu no Egito Antigo, onde as enchentes do rio Nilo desmanchavam as linhas divisórias das propriedades e era necessária uma nova demarcação quando as águas voltavam para o seu nível normal. O faraó nomeava um funcionário como agrimensora para redefinir as áreas, calcular os prejuízos causados pelas cheias. Vale ressaltar também que a propriedade para os egípcios era um bem respeitado e roubá-lo era um dos crimes imperdoáveis. A correta demarcação das terras também desempenhava papel importante na arrecadação dos impostos. Mais tarde, duas civilizações aderiram à agrimensura também. São eles os gregos e os etruscos. Eita! Eu li a história, mas já não lembro mais como é que ela é. Acabei de matar um mosquito na tela. Etruscos deram uma conotação mais religiosa à profissão. Já os gregos, vamos ler aqui, desenvolveram grandes operações nas construções públicas e deixaram numerosos escritos como a dioptra e a métrica. Dioptra eu não tinha ouvido falar ainda. De Heron de Alexandria, os quais nos dão bastante ideia de conhecimento de geometria precisa e das técnicas dos engenheiros gregos. É aqui, ó, o famoso teodolito, que todo mundo fala, ainda se usa teodolito. O pessoal tá 50 anos atrasado, né, sobre este artefato aqui. Não que eu tenha ranço dele ou que eu não goste, mas ele foi útil, obviamente ele tem sua importância, sua grande relevância histórica, mas hoje quem utiliza isso aqui ou ainda aprende técnicas desse equipamento é alguém que precisa, assim, urgente se atualizar, né? Isso aqui é literalmente a coisa do passado. É muito bonito o cara ter isso aqui para guardar e para mostrar como parte histórica. Mas isso aqui como base hoje para trabalho, longe de ser o ideal, com tudo que modernizou. Vamos lá, dando sequência. Até os anos 70 eram usados em levantamento de campo, laboratórios, aparelhos ópticos mecânicos. Como exemplo é possível citar o teodolito óptico, aliás, óptico, mecânico,
o qual era utilizado para fazer medições no campo, e restituidores analógicos. E os restituidores analógicos, utilizados para a realização de fotografias em mapas. Os anos 70 foi uma década de revolução no campo da agrimensura. Ainda bem, graças a Deus. Foi quando os fabricantes do teodolito lançaram no mercado o distanciômetro eletroóptico. Né? Aí vem distanciômetro a laser, que é o mesmo que depois foi utilizado em trena laser, junto a isso aqui. E depois de um tempo veio a caderneta. Daí nós temos um painel com botões onde armazenam as coordenadas arbitrárias, que são cálculos de distância entre pontos com altimetrias e ângulos internos, ou seja, quando tem uma parede, né, perpendicular a outra, tem um ângulo de 90 teoricamente, se tiver no esquadro, né? É disso que a gente se refere. Quando tu pega um vértice em um ponto da área e tu abre ângulo para pegar o outro ponto, aí tem a distância entre pontos e o ângulo interno entre eles. Né? E aí, antigamente se anotava à mão com a visada desse equipamento. Depois, com aquela caderneta de anotações embutida, não precisava mais disso. Então, o erro minimizou, porque na hora de fechar o polígono da pessoa, né, que pensa em um retângulo ou um quadrado, as distâncias ficavam mais coerentes. E os ângulos também. Mas vamos lá. Os teodolitos forneciam de forma precisa a medida de... mentira. Isso aqui mentira um pouco. Porque tinha teodolito que pegava graus e minutos, mas os segundos desprezava. E aí tu pega um tiro de 1 segundo, um tiro que eu digo é, né, um lançamento entre pontos de 1 segundo a cada 100 metros, 1 segundo proporciona aí os seus bons 10 centímetros de erro, ou mais, dependendo da precisão do equipamento. Então não era preciso se não tinha segundos para determinar ângulo, mas vamos dar sequência. A medida de ângulo, no entanto, era necessário realizar diversas vezes a medição para que fosse encontrada a distância, até finalmente chegar no valor confiável. O lançamento dos distanciômetros eletrônicos resolveu não só um dos maiores problemas da agrimensura, que era a medida de distâncias, mas também reduziu o tempo de execução dos levantamentos. Com o início dos anos 80, duas novas tecnologias chegaram para revolucionar ainda mais. O GPS, que é o que eu falei antes, né, que é GNSS, e o sensoriamento remoto. Isso aqui é o que criou o sistema SIG. E talvez dê tempo de falar aí, porque o YouTube não permite, às vezes, colocar um vídeo maior do que 15 minutos se o canal não tem uma verificação lá com um número de telefone. Seguimos. Baseados em dados de satélite, possibilitam a obtenção de dados globais. Aqui é real o que eles estão falando. Contribuindo para a resolução das limitações de campo, bem como problemas ambientais e sociais. Olha aí, ó, legal a ilustração. Ó. Satélite, energia refletida, tá? Energia emitida pela superfície, recepção, estação de recepção, né? E o mesmo daí ocorre posteriormente com os receptores de GNSS. Aqui ainda era um banco de dados que alimentava uma estação de recepção e essas informações ficavam ou com o governo, né, com o Estado, e que primeiro passava pela mão dos militares. Isso é lógico. Né? Tudo que avança tecnologicamente para o civil primeiro é de uso militar. Hoje em dia existem várias técnicas para a realização de mapas e para a realização de manuseio de dados cartográficos, como geoprocessamento, fotogrametria ou aerofotogrametria e SIG, né, que significa isso aqui, sensoriamento remoto. Estas técnicas possibilitam orientar o processo de tomada de decisão de uma forma mais eficiente, tarefa que não era tão fácil há alguns anos. É notório que a agrimensura serve como base para outras ciências de forma direta e indireta, sendo fundamental para a sociedade de forma incondicional. É uma técnica que está em constante evolução, seguindo um caminho com passos longos. Provavelmente aqui a fonte, ó, a Mira. A Mira é uma revista voltada ao público da cartografia, agrimensura, topografia, geomensura, né? Todos os profissionais desse setor e também geógrafos acabam se utilizando desse material. Bom, é isso, pessoal. Só queria citar aí para vocês, né, sobre o uso do teodolito, né, que hoje tem a sistema de posição global e tal. Então é isso aí. Se vocês virem alguém com esse equipamento aqui, saibam que essa pessoa está trabalhando num padrão muito antiquado ou está fazendo apenas um treinamento com isso aqui, tá? Mas assim,
Como eu digo, pessoal, não é que eu não goste desse equipamento. Aliás, em teodolito não é utilizado em obra civil hoje em dia, né? Daí é o taqueômetro. Aí eu vou mostrar para vocês agora como que é um taqueômetro. Olha aí, ó. Vou pegar aqui de uma marca mais que a gente costuma ver por aí no Brasil. Taqueômetro, tá aí, ó. Isso aqui é mais comum de se ver por aí, ó, porque tem, ó, tem aqui dentro, né, dos visores, tem uma série de espelhos e placas e artigos aqui, utensílios mecânicos, né, artefatos mecânicos, né, e analógicos, e aqui dentro a caderneta, tá? Então cada vez que tu vira esse objeto para a direita, para a esquerda, tu tem ainda o cálculo de ângulo dentro disso aqui, né, internamente. Geralmente eles têm os compensadores, né? E em geral duas bolhas, uma aqui e outra aqui para o geocentrismo, tá? E aí à medida que tu dispara o laser que está do outro lado desse componente aqui, né, ele bate num espelho retroreflexivo, né, que é a cabeça do prisma. Aí tu vê uma pessoa segurando lá um bastão com algo bem colorido assim e brilhoso, né, reflexivo na ponta, na extremidade superior. Isso aqui bate naquele equipamento e retorna para cá. Tá? E aí aqui tu tem a distância, né, entre os pontos e depois o ângulo ainda. Tá? Mas assim, isso aqui é utilizado principalmente em locação de obra, porque a precisão milimétrica desse equipamento ela ainda é melhor para a locação de pontos de obra, né? Ou seja, tu vai colocar uma fundação ou vai estabelecer por onde vai passar a treliça, estrutura metálica, enfim, né? Ou até mesmo alinhamento de parede, ainda isso aqui não tem substituição com o sistema de posicionamento global. Mas hoje em dia, né, com a utilização desse tipo de equipamento aqui, né, esse aqui, ó, não tem mais a necessidade de se utilizar de um equipamento arcaico que nem aquele. Né? Isso aqui, locação de obra. Isso aqui, medir lote urbano ou rural, que não precisa da precisão de 1 ou 2 milímetros desse aqui, com coordenada arbitrária. Mesmo assim, você vai ver dentro da construção civil os dois equipamentos, porque aqui tu vai ter a obtenção das coordenadas com posição global, e com esse cara tu tem as operações de locação entre um ponto e outro por causa do laser. Tá? Vai chegar um momento em que talvez eles vão hibridizar esses dois equipamentos e colocar eles num só. Tá? Mas isso aqui é o futuro e provavelmente isso aqui é que vai embarcar, este equipamento é que vai embarcar nesse no futuro. Né? E ainda tem a utilização de drone com apoio da posição global. Então, né, isso aqui ainda é comum ver e ainda é necessário em algumas ocasiões. Mas hoje, para fazer levantamento urbano e rural de lote, né, ou seja, seu lote urbano dentro de uma quadra ou seu imóvel rural, tá, com mais aí de 2 hectares, geralmente pela federação estabelecido, aí é isso aqui, ó, direto. É isso aí, pessoal. Um pouco de informação aí para que vocês entendam.